Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou José Psico Júnior E eu, a Costelinha Psico Júnior. e sejam todos bem-vindos a True Vine. Neste dia nós estaremos a falar de um assunto específico. Poderás nos dizer o que é? Pensei que fosse tu a dizer. Mas tudo bem. Hoje nós viemos falar de algo que Deus colocou em nosso coração. Estamos em tempos difíceis e muitas vezes temos assistido que é difícil para o casal conviver na mesma casa. Temos situações de pessoas que não sabem sequer qual é o seu papel dentro do casamento. Então hoje nós vamos conversar e meditar na palavra sobre o casamento, especificamente falando das tarefas do homem e da mulher. Graças a Deus. Nós estaremos a falar especificamente dentro de um contexto cristão. Então, se tiverem algum contributo que é para que o diálogo deve ser dinâmico, por favor, deixem aí nos comentários. Gostaríamos de ouvir qual é o seu parecer acerca disso. Mas, entrando mesmo no assunto acerca dos vários papéis dentro de um casamento cristão, importa, não querendo ser muito repetitivo, mas importa nos situarmos, entendermos exatamente o que é o casamento, segundo a Bíblia, para depois podermos entender quais são os papéis dentro desta instituição. Porque nós ouvimos vários conceitos. Olha, não, o casamento é um contrato, o casamento é algo que veio do Ocidente para o homem, entre tantas outras definições. É para cada um atender os seus próprios objetivos. Exato, o casamento é um negócio, o casamento... Pronto, o mundo ensina-nos um pouco de tudo. Exato. Mas Deus já no início nos ensinou o que é o casamento. Exato. Então, no meio de todas essas definições seculares, nós ficamos sem perceber ao fundo qual é a raiz do casamento. E nós podemos encontrar isto no livro de Gênesis, capítulo 1, e vamos ler o versículo 27 e 28. Posso proceder com a leitura? Sim, por favor. E aqui a Bíblia nos diz o seguinte: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Mais adiante nós vemos que no livro de Gênesis capítulo 2, quando já fala mesmo em detalhe acerca da formação da mulher, porque nós vemos que a mulher foi feita por causa do homem, porque Deus viu que não era bom que ele estivesse só. E ainda vai, e a palavra ainda nos diz que desde aquele momento eles passaram a ser homem e mulher, e ficou claro que a partir desse momento o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E o que tudo isto significa? É que o casamento, é bom nós explicarmos isto, a união divina que vem de Deus, um homem e uma mulher, começou com Deus e termina com Deus. Amém. Agora, a sociedade, como nós vemos, quando nós paramos e analisamos tudo quanto está na Bíblia, nós vemos que dentro da sociedade, as nossas leis e tudo, retiveram muito daquilo que está na Bíblia e pegaram esses princípios e aplicaram em meios seculares e tudo. Então nós temos casamento civil e tudo demais, mas o casamento em si começou com esta instituição divina. Então, quando nós definimos o casamento, nós vemos que é uma união que é abençoada por Deus e nisto que será desenvolvido para desenvolver esses papéis dentro do casamento. Então, amor, acho que importa já falarmos acerca de quais são os papéis. Sim, mas enquanto vamos aos papéis, importa também lembrar que
O casamento Deus instituiu para o homem e a mulher com o mesmo objetivo. O casamento é feito para duas pessoas e o casamento é feito em prol de objetivos comuns. Deus, quando instituiu a palavra que estavas a ler, se formos a prestar atenção, ele diz que ele instituiu o casamento ou abençoou o homem e a mulher para eles dominarem sobre a terra, para eles se reproduzirem, para sujeitarem a terra. Então, quer dizer que o homem e a mulher dentro do casamento têm que estar com os mesmos objetivos, têm que estar a trabalhar em prol do mesmo objetivo. E a palavra em 1 de Coríntios 11, vou proceder com a leitura, diz: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Conforme estavas a dizer, tudo vem de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ainda que Deus tenha instituído o casamento para que fosse o homem e a mulher a dominarem, no final, tudo tem que glorificar a Deus. O domínio do homem sobre a terra, o casamento, tudo quanto o homem for a fazer, o propósito, como gostam de dizer, o meu casamento é um propósito, era o propósito de Deus. É para dominar a terra, é para cumprir o chamado, a vontade de Deus e é para glorificar a Deus, porque vem de Deus, que foi Deus que instituiu, foi Deus que nos criou, foi Deus que nos deu também o nosso remediador Jesus Cristo e é Deus que será glorificado no final. Graças a Deus. E nós conseguimos ver aí, não existe independência. Uma separação. Good point. Que o homem faz o que ele quer e a mulher faz o que ela quer. E é importante nós tocarmos nisto, porque nós entramos com o conceito secular do mundo que eu quero fazer aquilo que me faz feliz. Mas quando nós paramos e vemos o que a Bíblia nos diz acerca do casamento, é que a minha postura ao entrar neste compromisso que vem da parte de Deus e que terá homens e mulheres como testemunhas e que eu vou compartilhar a minha vida com outra pessoa, o meu objetivo ao entrar neste compromisso é buscar a satisfação do outro. E é exatamente aqui onde sempre entramos em conflito. Porque eu quero casar porque vai satisfazer a mim, porque eu vou realizar o meu sonho, eu vou ter a minha casa, eu vou ter para eu ser feliz. Para eu ser feliz, mas para que um casamento verdadeiramente glorifique a Deus, nós temos que ser altruístas. Nós temos que ser tal como Cristo foi, aquele que quis dar de si para o benefício do outro. Então, para que, imagina quando as duas pessoas trabalham nesse sentido, olha, eu quero fazer-te feliz e tu queres fazer-me feliz, automaticamente a felicidade dela será a minha felicidade e a felicidade dela será a felicidade. Entenderam? Então é isso. Entenderam? Ele será feliz porque eu vou lhe fazer feliz e ele... Mas é preciso também lembrar que nós não entramos no casamento para buscar felicidade, porque Deus nos ensina que acima de tudo temos que amar a Ele, acima de todas as coisas. E se nós formos capazes de amar a Deus acima de todas as coisas, nós teremos a capacidade de amar aquele que nós vivemos, aquele que está do nosso lado. E pronto, o segundo mandamento igual a esse é amar o próximo como a si mesmo. Para um casal, o primeiro próximo, costuma dizer que o nosso pastor, é a pessoa que está do lado. Então, é importante nós percebermos que nós não entramos no casamento para buscar autofelicidade, mas nós entramos no casamento para dar aquilo que nós já temos. Nós entregamos aquilo que é a nossa busca em Deus e para Deus, nós entregamos a nossa dedicação, nós entregamos o nosso respeito, nós entregamos o nosso amor dentro do casamento. E indo necessariamente para aquilo que são os deveres, também nós encontramos subsídio na palavra de Deus, que está em Efésios. Temos umas cabulinhas aqui, só para ajudar a lembrar. Efésios 5, 22 a 33. E também em 1 de Coríntios 7, encontramos a palavra em 1 de Pedro 3, 1 a 6,
que na 1 de Pedro 1 a 7, obrigada, fala mais da vertente da mulher. Então, eu vou começar com a leitura na palavra que fala dos deveres domésticos. Isto está em Efésios 5 a 22. Os deveres domésticos é este o título que está na versão da Bíblia que eu estou a ler. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Posso continuar? Deixa eu ler essa parte. Ok. Acho que os manos vão gostar de ouvir-me dizer isso. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Acho que podemos parar aqui. Sim. Então aqui acho que nós já chegamos no pico daquela que é a nossa conversa. Quais são os deveres do marido e de uma mulher? Eu vou começar pelos maridos. Sim, é justo. Para nós homens, a tarefa que nos foi dada por Deus, sendo a primeira criação a qual Ele derramou a sua imagem e semelhança aqui na terra, nós temos o papel de líder. Isso é o papel de cabeça. Amém. O homem tem que ser aquele que lidera a sua casa. Amém. Esse é o papel do homem. E nesse papel de liderança dele, ele tem que ser o provedor da sua casa e aquele que protege a sua casa. Amém. E depois este é um aspecto fundamental. Várias vezes nós olhamos para a mulher como é aquela que gosta de coisas fofinhas, de rosinhas, de coisas românticas, mas esse não é o papel da mulher. O papel de quem deve amar, quem deve ser romântico, quem deve ser poeta, quem deve ser artístico, é o papel do homem. Porque a própria palavra nos diz, o homem é que deve amar. É tão bom ouvir isto. É muito verdade. bom ouvir isto. Em momento algum, a Bíblia diz que a mulher deve amar o marido. Mas, com base em tudo quanto já foi aqui descrito, Sim, a palavra de Deus tem que amar o próximo. de forma uma vez geral. que Sim. o homem faz o seu papel, a mulher vai seguir e vai seguir. É por isto, é por causa destes princípios, porque por vezes não se baseia simplesmente em seguir, como é que eu posso dizer, uma espiritualidade à risca, mas se nós seguimos os princípios que Deus estabeleceu, nós já estamos dentro daquela linha de bênção dele. Amém. E ainda continuando com aqueles que são os papéis fundamentais do homem, já falamos acerca dele ser cabeça, dele amar, dele ser o provedor, dele ser o protetor. Ele também deve ser aquele que lava a mulher, que lava ela, a santifica. Aleluia. Com a palavra. Amém. O que significa que, olha, mesmo que neste exato momento a igreja esteja encerrada, os templos, estão fechados, a pessoa que é responsável pela saúde espiritual da sua casa é você mesmo, meu homem. Amém. É esse que me assiste neste exato Amém. momento. Você não precisa conhecer todos os versículos, não precisa conhecer todas as orações, mas pega na sua Bíblia, sente com sua família, leia uma passagem, orem acerca disso, Amém. cuide da sua família Amém. fisicamente, cuide da saúde, cuide da proteção e cuide da saúde espiritual da sua casa. Isso é o que Deus lhe chamou para ser.
O homem é que é sacerdote. Quando nós olhamos para a Bíblia, não vemos sacerdotisas no seu todo. Não vemos. Mas é exatamente isto. Deus chamou o homem para exercer o papel daquele que é mediador, alguém na sua família, naquele que deve guiar a sua família, para que eu não falhe aqui a palavra, o termo. E o homem deve ser fiel. Paramos neste último ponto, a fidelidade do homem. Porque tal como Jesus Cristo, porque nós vemos a grande analogia que nos é dada aqui no livro de Efésios, que da mesma forma que Jesus Cristo amou a igreja, disposto a dar a sua vida por ela, Jesus Cristo amou a sua igreja, mesmo quando as pessoas o desprezavam, mesmo quando lhe cuspiam, enquanto ele estava a caminho da cruz, ele não deixou de ser fiel à sua igreja. E ele fez tudo pela sua igreja, deu a sua vida pela sua igreja, guardou a sua igreja. Olha, a palavra orou pela sua igreja, mesmo antes dele partir. Nós vimos em João capítulo 17 que ele deixou uma oração profética para que a igreja permanecesse firme. Então é esta fidelidade que um homem deve ter. E olha que a tua fidelidade não deve depender daquilo que a tua mulher vê, não é daquilo que as outras pessoas veem, é exatamente o teu coração completamente disposto para ela. Então este é o papel do homem. Então, amor, acho que dá para falar acerca dos papéis da mulher e darmos... Estou feliz. Estou feliz. It sounds really good. Falei muito. Não falaste muito. E nem disseste tudo. Se tivéssemos que explicar tudo, seria muito mais tempo. Mas é interessante este ponto, para mim, pronto, do amor, sim, porque no mundo que a gente ouve é que quem ama é a mulher, e as mulheres é que fazem mundos e fundos por amor. E depois de eu dizer os pontos dos deveres da mulher, em algum momento vamos perceber uma coisa interessante, mas depois vou dizer. E depois a questão do lavar a mulher pela palavra, nós vemos que é muito comum termos muitas mulheres a irem para Cristo, muitas mulheres mais preocupadas com oração em casa, muitas mulheres, e os maridos geralmente, não digo todos, mas geralmente, amados irmãos, os maridos deixam um pouco a desejar naquilo que é buscar a Deus, naquilo que é instrução. Os cultos caseiros são incentivados pelas mamás, pelas esposas, pelas filhas, e não muito pelo cabeça, que é o homem. E há uma passagem que estou-me a lembrar agora que diz que quando o homem não lava a mulher pela palavra e não lhe apresenta sem mácula, até as orações dele são impedidas. Até Pedro 3,7. Okay, até quando Deus... tu não cuidas devidamente da tua mulher, que é isso também se enquadra, até as tuas orações não serão ouvidas. Então, nós vemos aqui que Deus, de facto, está a dizer que o homem, numa casa, num casamento, segundo a palavra de Deus, o homem é que deve instruir a família para Cristo. O homem é que deve ser aquele que busca. Agora, falando naquilo que são os papéis da mulher, a Bíblia, quando nós começamos este versículo de Efésios 5, 22, e a Bíblia fala de vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos. E estamos a entrar num tema de muita polêmica, de muito problema, porque estamos a entrar naquele verbo ser submissa. Fala-se muito no mundo, não, porque a mulher se submissa até onde? Então nós em algum momento interpretamos da forma não correta, para não dizer errada, não é? Porque cada um tem o seu entendimento. Da forma não correta esta palavra de ser submissa. Nós achamos que Deus estava a dizer, ou Deus está a dizer que a mulher tem que, vamos lá, ser aquela que o homem nunca ajuda em casa, é empregada, é escrava, como as pessoas associam, mas é diferente, é numa outra perspectiva. Isto aplica-se na vertente de Deus. Por isso é que é muito complicado pessoas que não estão a basear os seus casamentos em Deus quererem aplicar versículos bíblicos. Porque como é que eu vou aplicar que não, Deus, até a Bíblia diz que tens que ser submissa. Dizem que a mulher tem que ser submissa, mas tu, homem, não amas. Tu, homem, não buscas a Deus. Então, estás a falar de uma submissão que não entendes. Estás a falar de uma submissão... Sim, estamos a isolar um aspecto, estamos a falar... E a mulher depois justifica, eu não vou ser submissa, eu não vou aceitar as traições, eu não vou... Não é disto que a palavra está a falar.
A palavra, quando fala de submissão, a palavra está a dizer que ele, como instituído, é cabeça. Deus instituiu a mulher como adjuntora, como ajudadora, como aquela que impulsiona. E vamos entrar um bocadinho naquilo que é a mulher virtuosa. A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. Nós, mulheres, muitas vezes somos aquelas que destruímos os nossos lares com as próprias mãos. Por quê? Porque nós não conseguimos ajustar-nos a estas questões que Deus nos ensina a ser submissas. Nós não sabemos olhar para o nosso marido e ver que o nosso marido neste momento precisa de colo, nosso marido neste momento precisa de incentivo, nosso marido neste momento precisa de oração, nosso marido neste momento precisa de uma motivação diferente, nosso marido precisa arrejar. Não, nós fazemos tudo ao contrário e em algum momento quando o homem diz, agora não quero falar, não queremos ouvir. Queremos falar naquele momento. Tem que ser naquele momento, porque é o que eu penso, porque até Deus é que está-me a dizer, Deus é que está-me a revelar, porque tu és isto, porque tu és aquilo. Tiramos esta parte. O homem diz, olha, se calhar é melhor não avançarmos com este negócio agora. Não, tem que ser agora. Nós mulheres somos um pouco mais... E depois, Deus fala de sermos ajudadoras. Esta é outra tarefa. A gente geralmente usa exclui esta parte, esta tarefa daquilo que é o nosso dia a dia. Por quê? Porque queremos nos esconder por detrás do homem é provedor. Acontece muito. Porque o homem é provedor, a Bíblia diz, mas a Bíblia também diz que a mulher é ajudadora. Não estamos a dizer que a mulher tem que trazer o mesmo para casa, não estamos a dizer que a mulher tem que trabalhar na mesma... Mas ser ajudadora o que é? Nem que ela também necessariamente trabalhe. Exatamente. Porque há quem prefere, por vários motivos, não ter um emprego, como é que eu posso dizer? Formal ou um negócio. Mas sim. Ser ajudadora, só o fato de a mulher ser capaz de gerir com sabedoria o dinheiro que o marido traz para casa, isso já faz uma grande ajudadora. Só o fato da mulher garantir que a comida chega ao final do mês, isso é ser ajudadora. Só o fato da mulher conseguir perceber que o meu marido esta semana está a trabalhar demais, ele tem extra hours, extra time, trabalha horas extras, isso. A mulher trabalha horas extras, o homem trabalha horas extras, perdão. Isso já nos faz parar e pensar e dizer, ok, o meu marido está a trabalhar hora extra e eu esta semana vou me dedicar um bocadinho a tentar fazer uma quentinha, um jantar diferente. Vou tentar dar-lhe aquele espaço que ele precisa. Vou garantir que quando ele chega, ele descansa logo. Só o fato de chegar o sábado e dizer, olha, tu estás muito cansado, trabalhaste muito, deixa que eu é que vou ao terreno, deixa que eu é que vou gerir o canalizador, deixa que eu vou te ajudar a resolver isto. O marido saiu, uma lâmpada não estava arranjada, porque o homem é provedor, pronto, o homem é que tem que fazer, o homem é que tem que... Eu fico sentada de pernas cruzadas, porque o homem é... Mas eu sou ajudadora. Não estou a dizer que sobe, põe escadote, coloca, troca a lâmpada. Não. Se tem empregada, peça ajuda, vamos lá com uma cadeira, vamos lá. Ele voltar e dizer, olha, um dos problemas que eu deixei em casa já foi resolvido. Mas não, volta na porta. Sabes que o açúcar acabou? Sabes que quando saíste a lâmpada ficou... Sabes. O homem está a chegar. E nós não sabemos ajudar a este nosso marido. E também a Bíblia nos chama à obediência. Porque quando nós somos submissas aos nossos maridos, acima de tudo nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E nós temos que ter este cuidado de amar a Deus primeiro. Exatamente. E acho que essa é a chave para tudo quando nós aqui abordamos. Sim. Amar a Deus primeiro. Nós pararmos e dizermos que sim, eu estou casada, estou com esta pessoa e esta pessoa está em algum momento não está a cumprir com a palavra, eu também não vou cumprir. Não, eu não cumpro porque ele está a cumprir. Tu não cumpres porque eu estou a cumprir. Tu cumpres porque tu amas Deus acima de mim. Porque tu temes a Deus. E entramos na parte da fidelidade. A fidelidade. E é um ponto em comum que nós encontramos naquilo que são as tarefas, aspectos importantes num casamento. A fidelidade em todos os aspectos. Fidelidade é um ponto comum. Por quê? Porque muitas são as vezes que nós não fazemos coisas ou não cumprimos a palavra porque o outro não está a cumprir.
nós achamos que não, se ele não faz, eu também não vou fazer, porque que eu vou fazer? Não faz sentido. Mas nós não temos que fazer porque o nosso marido ou a nossa esposa está a fazer. Nós temos que fazer porque, primeiramente, nós amamos a Deus acima de todas as coisas e tememos a Ele. E vemos a palavra dele. Então, é muito interessante quando nós paramos e olhamos para estas coisas todas e vemos que, no final do dia, as bases estão entregues, Deus entregou, mas não vamos conseguir aplicar estas bases se o nosso casamento não estiver fundado sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, sobre a palavra que Deus deixou. Por mais que a gente tente, por mais que... E depois não podem ser casos isolados. É o pronto, testemunho próprio daquilo que a gente vai acompanhando, casais jovens com quem nós conversamos e acompanhamos. Em algum momento não podem ser casos isolados. Não podemos querer aplicar só o que nos beneficia, o que nos convém. Exatamente. É muito complicado. Então, nós hoje trouxemos esta palavra curta, breve, de meditação e de forma muito aberta para partilhar um pouco, dizer a todos os casados, de forma geral, primeiro, que a esposa que tu tens não foi erro. E se foi erro, já foi erro, agora é olhar para frente e fazer dar certo. Nós, se entramos com a mentalidade de falhar, nós vamos falhar. O marido que Deus te deu, como diz o pastor, o marido que Deus te deu não é um demônio, não é um chipoco, não é um monstro, não, é uma bênção de Deus. Então, olha para ele, perdoa não porque ele merece, perdoa porque Jesus Cristo assim te diz para perdoar. Orem juntos, cultivem a oração juntos. E aquele aspecto que eu disse que íamos falar no fim, o que acontece muitas vezes é troca de papéis. A mulher ama e o marido baixa a cabeça, se submete. A mulher é a cabeça. A mulher fica a cabeça, usa as calças, como dizem nos termos gerais, e o homem, em algum momento, de tanto não querer bater de frente, acaba deixando passar. E é muito perigoso quando nós trocamos papéis, porque estamos a falar de uma instituição de Deus. Deus determinou, Deus fez, Deus disse que tinha que ser assim. Então é muito perigoso quando nós trocamos aquilo que Deus colocou. Acontece o que estamos a ver agora, muito índice de divórcios, muitos problemas, até dentro mesmo da igreja, muita traição, muita falta de oração dentro das casas, falta de fé, não há cultos caseiros, agora é um desespero total porque os templos estão fechados, os templos, estamos a falar das igrejas, né? Mas não é igreja espiritual, porque cada um de nós é uma igreja. Então há muito desespero, e agora? Eu gostava de conseguir controlar meu marido porque íamos à igreja, e agora o que vai ser? Porque estamos nesta dependência. Nós achamos Deus somente nos templos, mas nas nossas casas Deus não habita. Dia a dia. Nós não tomamos para nós aquele statement de eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, escolham agora a quem irão servir. Seus deuses dos vossos pais, dos vossos antepassados, ou os demônios, ou qualquer outra coisa. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este deve ser o compromisso que o marido e a esposa devem fazer. E eu tenho certeza que se nós buscarmos a Deus, buscarmos a vontade dEle, não tem como. Vai ser difícil porque no mundo teremos aflições, mas teremos bom ânimo porque Jesus Cristo venceu o mundo. E nós vamos saber que estamos zangados agora, ele está se a comportar mal agora, ela está a comportar-se mal agora, mas em algum momento isto vai passar. Eu quero que passe. Eu estou a perdoar intencionalmente. Eu estou a submeter-me intencionalmente. E tu estás a amar intencionalmente. Graças a Deus. Então, se há algo que nós devemos reter hoje, é o grande mandamento que o Senhor nos deu. Amar a Deus acima de todas as coisas. E uma vez que nós temos isso como a nossa bússola e a palavra para nos guiar todos os dias, certamente o casamento, entre tantas outras áreas, tudo vai se acertar dentro daquilo que Deus assim estabeleceu.
E queremos agradecer a todos por estes 29, 30 minutos que estiveram aqui conosco. Olha, por favor, deixe o seu comentário, a sua contribuição acerca daquilo que se abordou aqui. Se acha que falta qualquer coisa, por favor, deixe-nos saber e vamos conversar dentro em breve, assim, se Deus quiser.